Fala galerinha, tudo bem? Professor Renato Silva na área novamente. Passei um tempo sumido aí, mas estamos de volta, dando continuidade no preparatório SAEB 2023. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos ver o D25, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá. Então, o que diz o D25? A gente vai trabalhar resolvendo problemas que envolvam equações do primeiro grau. Mas, em primeiro lugar, eu quero te perguntar, você reconhece como reconhecer uma equação do primeiro grau? Então, quando nós tivemos sentenças que exprimem uma igualdade entre expressões matemáticas, onde terá uma letra que nós vamos chamar de incógnita, nesse caso aqui, ó, tá vendo? A gente tem uma igualdade entre duas expressões. E pelo fato de nós termos aqui uma letra representando um número, a gente tem uma equação do primeiro grau. Então, essa equação do primeiro grau, ela se divide em dois membros, né? Tudo que está antes do sinal de igualdade, a gente chama de primeiro membro. E tudo que está depois do sinal de igualdade, a gente chama de segundo membro, tá bom? Então, essa basicamente é a estrutura de uma equação do primeiro grau. Agora, na prática, como que isso funciona? Bora lá. Então, chegando aqui, primeira questãozinha, então aqui está o descritor, descritor 25, resolver situação, problema que envolva equação de primeiro grau. Aí, turma, presta atenção, eu trouxe alguns exemplos do mais simples a um pouquinho mais avançado, tá bom? Para você entender primeiramente como é que resolve e as últimas questões são problemas, tá bom? Então, aqui eu vou te colocar uma observação, aqui é o seguinte, ó. Observa aqui na prática a gente tem o primeiro membro e o segundo membro, tá bom? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Então, nós temos o primeiro membro, que é 2x mais 2 igual a 8. Então, aqui é uma equação do primeiro grau e o seu objetivo aqui é encontrar o número que está sendo representado pela a incógnita letra x, tá bom? Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que retirar esses números que estão aqui no primeiro membro, né, ao redor dessa letra, tá bom? Então, olha o que vai acontecer. O que nós temos que fazer para eliminar, quando a gente tem uma equação do primeiro grau, como é que eu faço para tirar esse mais 2 daqui? Então, eu coloco o oposto dele, que é o menos 2, tá vendo? Aí, olha a observação aqui, ó. Ao trocar um valor de membro, ou seja, se você tirar alguém do primeiro membro e levar para o segundo ou vice-versa, haverá mudança de sinal. Ou seja, se o número for positivo, ele fica negativo. Se ele for negativo, ele fica positivo. Tá vendo aqui, ó? Como eu coloquei aqui menos 2, para poder eliminar esse mais 2, eu vou colocar menos 2 também aqui no segundo membro, tá bom? Então, olha o que vai acontecer. Deixa eu pegar aqui a canetinha para você ver. Opa! Deixa eu pegar aqui, ó. Então, olha só. Quando eu coloco aqui, ó, o menos 2 aqui, ó, isso aqui se anula por quê? Porque na matemática, quando você tem um número positivo e um número negativo e você vai fazer a operação entre eles, isso aqui é igual a zero. Ó. Você tem R$2 e você gastou R$2. A resposta é zero. Por isso que eu coloquei esse menos 2 aqui, tá bom? E coloquei o menos 2 do outro lado aqui, tá bom? Porque a regra também, né, que eu não te expliquei ainda, quando você vai resolver uma equação do primeiro grau, tudo que você fizer no primeiro membro, você faz no segundo. Se você colocar algum número no primeiro membro, você coloca o mesmo número no segundo. Se você retirar alguém do primeiro membro, você tem que retirar esse mesmo número do segundo. Certo? Então, não vou estar te explicando tudo isso aqui nos outros slides, tá bom? Então, ó, ficou assim, ó, 2x igual a 6. Esse 2x, ele está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, isso aqui fica assim, ó. Deixa eu só pegar aqui a borracha para eu apagar isso aqui, tá bom? Então, isso aqui, eu vou te explicar isso aqui também agora, para tu entender, e eu não vou explicar nos outros vídeos, tá bom? Nos outros slides, olha só. Quando você tem isso aqui, ó, 2x igual a 6. Ó, eu preciso eliminar esse 2 daqui, tá? Então, o que é que eu faço? Eu divido por 2, ó. E divido nos dois membros, tá vendo? Porque 2 dividido para 2 vai ficar o x. E aí ele passa para o outro lado desta maneira como uma divisão. Então, ó, 6 dividido para 2 fica 3. Isso aqui que você está observando aqui, ele também pode ser escrito assim, ó, 6/2, dá no mesmo. É a mesma coisa, tá bom?
Então, qual é a resposta dessa equação? 3. Outro detalhe, o que significa dizer que uma equação ela é do primeiro grau? Se ela é do primeiro grau, é porque o expoente que está nessa letra aqui, ele é 1. E dizer que uma equação é do primeiro grau, porque quando você resolver essa equação, você só vai encontrar uma resposta. Só tem um número que satisfaz aquela equação, que no caso aqui é o 3. E tem aqui o galo, né? Aqui, gente, é impossível eu gravar algum vídeo aqui sem pardal, sem galo. Eu tô gravando esse vídeo aqui às 16 horas e 4 minutos. E o galo tá cantando. Esse galo é doido. Mas, bora embora aí, ó. Vamos embora. Bora pra frente, beleza? Olha aqui. Agora o negócio já começou a melhorar um pouquinho, ó. Agora o que nós temos, ó? Você tem x no primeiro membro, ó. O valor de x que satisfaz a equação é... Então, ó, você agora tem 3x mais 4 no primeiro membro e 5x menos 8 no segundo membro. Numa situação como essa aqui, o que se deve fazer? Você deve reorganizar a equação. Você deve pegar quem tem x, colocar no primeiro membro. E os números que não têm x, a gente chama de termo independente. Você leva para o segundo membro. Professor, e se eu quisesse levar o x para o segundo membro? Sem problema. É porque por uma questão de convenção matemática, a turma está acostumada a sempre colocar a letra no primeiro membro. Então, solução vai ficar assim, ó. Então, a gente tem aqui a equação 3x mais 4 igual a 5x menos 8. Organizando, aí olha do detalhe, ó. Ao trocar um valor de membro, haverá mudança de sinal. Ó, 5x ele é um valor positivo. Quando você traz ele para o primeiro membro, ele sofre uma troca de sinal, tá vendo? Ó, fica menos 5x. Da mesma forma, tá vendo que esse 4 ele era positivo? Você não vai levar ele para o segundo membro, né? Para ficar junto com o outro termo independente, ó, ficou menos 4, porque você trocou o número de membro. Por isso que eu coloquei essa informaçãozinha aqui, ó, não esqueça disso. Então, ficou assim, ó. Olha como ficou bonitinho, né? Agora você percebe que quem é x está no primeiro membro e os termos independentes estão no segundo membro. Então, vamos resolver. Opa! Então, aqui, ó. Outro detalhe importante que eu vou te explicar agora, para você nunca mais esquecer, ó. Preste atenção. 3 menos 5. Quando você vai resolver uma continha dessa aqui, ó, esse 3, que você não está observando o sinal, é porque ele é um número positivo. Esse menos aqui pertence ao 5. Tá bom? Então, você vai na mercearia do seu Antônio com R$3, ó, e você gasta 5. Sobrou ou faltou dinheiro? Faltou, né? Ó. Você ficou devendo menos 2, por isso que aqui, ó, por isso que aqui ficou menos 2, tá vendo? Ó? Porque 3 menos 5 fica menos 2. Menos 2 o quê? Menos 2x. Do outro lado aqui, ó, menos 12, por quê? Quando você tem números negativos, significa que você tem duas dívidas, ó, menos 4, menos 8. Então, você está devendo R$8 para uma pessoa e R$4 a outra pessoa. Qual é o total da sua dívida? Menos 12. Por isso que ficou menos 12 aqui. Aí, você já aprendeu no vídeo anterior, né? Que como é que eu faço para eliminar esse 2 daqui? Eu divido todo mundo por 2, né? Ó. Aí o 2 passa para o outro lado dividindo, certo? E o resultado aqui vai ser 6. Por quê? Quando você divide dois números positivos, a resposta fica negativa, né? Então, essa divisão aqui ficou assim, ó. Menos 12 dividido por menos 2, ó. Opa! 12 dividido para 2 são 6. E menos dividido para menos fica mais. Qual é o gabarito da nossa resposta? Vai, cadê o gabarito? 6. Tá vendo? Uma equação do primeiro grau, porque ela só tem uma resposta. Essa daqui já deu mais um pouquinho de trabalho, né? Você teve que reorganizar. Tranquilo? Tu não compreendeu? Dá pausa no vídeo, volta e assiste novamente. Bora pra frente. Passando a página. Ó, mais uma questão. Observa a equação apresentada abaixo. Tá aqui ela. 6x igual a 2x igual mais 16, perdão. Qual é o conjunto S, solução dessa equação? Você observa que as alternativas só tem uma sugestão. Por quê? Porque isso... Ô, meu galo abençoado. Porque é uma equação do primeiro grau, só tem uma solução. Essa daqui vai ser a mesma forma, né? Olha só.
Só que agora você observa que no primeiro membro não tem termo independente para você levar para o outro lado. Você tem esse 2x aqui, que ele é semelhante a 6x. Então, esse 2x vai ter que passar para o primeiro membro para você isolar a incógnita em um dos membros. Então, vai ficar assim, solução. Vamos lá. Aí, ó, não se esqueça da observação. Nós vamos pegar esse 2x, que ele é positivo, tá? Porque quando você, na matemática, você olha para o número que você não enxerga o sinal dele, você considera que ele é um número positivo. Então, ele é mais 2x, tá bom? Então, ele é mais 2x. Então, o que acontece? Quando ele passa para o outro lado, ó, haverá uma troca de sinal. Ele vai ficar menos 2x. E o 16 você não mexeu com ele, ele permaneceu lá, tá vendo? Agora, vamos fazer essa continha. Lembrando, tá, gente? Quando você vai resolver essa continha aqui, ó, você só está trabalhando com os coeficientes, que é o 6 e o 2, ó. Quanto que é 6 menos 2? São 4. 4 o quê? 4x. Agora, novamente, te expliquei lá em uma lâmina anterior. 4x, isso aqui, esse 4, ele está multiplicando o x. Então, ele vai ter que passar para o outro lado, dividindo, né? Sempre você, quando chegar nessa fase, sempre isso aqui vai acontecer, que tu vai lembrar desse detalhe, ó. Tu vai ter que fazer isso aqui, ó. Esse processo ele vai ficar se repetindo, tá vendo? Se eu quero achar o valor de x, ó, trocar aqui a cor do pincel aqui, ó, pegar esse amarelo aqui, ó. Então, o que você tem que fazer, ó? Você tem que... Não ficou legal não, né? Vamos lá, deixa eu apagar aqui esse amarelo. Vamos pegar uma cor aqui bacana, vamos pegar o preto. Pronto, ó. Então, sempre que você chegar nessa fase aqui, ó, isso aqui é uma multiplicação. Você precisa ficar só com o x. Como é que eu elimino essa multiplicação? Dividindo, ó. Aí lembra da regra. O que você faz no primeiro membro, você faz no segundo, ó. Tá vendo? Ó, aí ficou aqui, ó. Então, liberando aqui, ó, o slide, ó. Então, tá vendo, ó? O x ficou só e o 4 foi lá para o outro lado dividindo, tá bom? Então, ó, 16 dividido para 4, a nossa resposta é 4, ó. Então, o nosso gabarito aqui é, alternativa B. Tranquilo? Não conseguiu compreender? Dá pausa no vídeo, volta e assiste novamente. Passando aqui, ó. Agora, ó, eu tô brincando, ó, não sei se você percebeu, eu trouxe começando, né, do bem simples e evoluindo, né? Somente com letra no primeiro membro, com letra nos dois membros, tendo que mexer nos dois membros, uma hora mexe em um membro, outra hora mexe só no outro. E agora tem um detalhe aqui, olha interessante. O valor de x que satisfaz a equação a seguir ou seja, você tem que resolver a equação e achar o valor de x que é a raiz da equação, né? Só que agora você observa que no segundo membro a equação ela não está terminada. Você tem uma multiplicação aqui, tá vendo? Ó, 3. Esse 3 aqui escrito dessa maneira significa que ele está multiplicando esse x menos 1, tá bom? Então, agora você vai ter que, primeiramente, terminar de montar a equação. Então, bora lá. Solução, olha só. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Então, a gente repetiu o primeiro membro. E aqui, como é uma multiplicação, fica, ó, 3 vezes x, ó, 3x, menos 3 vezes 1, 3, ó. Aí você já viu isso aqui em uma lâmina anterior, né? Ó, a gente tem x no primeiro membro, x no segundo membro, termo independente aqui e termo independente aqui. Olha a observação. Ao trocar um valor de membro, haverá mudança de sinal. Esse 3, ó, 3x aqui, ele é positivo, nós vamos trazer ele para o primeiro membro. E esse menos 1 aqui, nós vamos levar ele para o segundo membro, para ele ficar junto do outro termo independente. Então, vai ficar assim, ó. Olha só. Tá vendo que o 3 ele veio negativo, né? Trocou de membro, houve a troca de sinal. Tá vendo que esse menos 1 aqui, ele ficou mais 1, porque ele passou de um membro para outro, haverá troca de sinal. Tranquilo? Agora é só fazer continha. Ó, 4 menos 3 vai ficar 1. Vai ficar um quê? Vai ficar um x, né? Ó. Certo? E aí, ó, aqui, ó, sempre tem alunos que tem muita dificuldade quando chega nesse passo aqui, ó. E aí a dica que eu te dou é sempre brincar no dinheiro, né? Os meus alunos não erram uma dessa porque eu ensinei dessa maneira. Olha só.
Números negativos representam dívidas. Tá, ó. Números negativos representam dívidas e números positivos representam saldo. Se tu tem uma dívida de R$3, ou seja, você está devendo R$3 e você tem um saldo de R$1, vai ficar faltando dinheiro, né? Você não vai conseguir pagar a sua dívida. Então, a resposta aqui vai ser o quê? Ó, vamos lá. Eu sempre erro, né? Menos 2, tá vendo? É a nossa solução. Alternativa A, menos 2. Tranquilo? Bora para mais um, passando. Eita, professor, né? Para finalizar esse bloco, né? Porque as próximas lâminas eu vou trazer problemas onde a equação vai ter um problema contextualizado do dia a dia e você vai ter que montar a equação para resolver, porque é isso que fala o descritor, resolver situação, problema que envolve a equação de primeiro grau. Só que antes eu trouxe, né, pensando que você talvez não lembrasse de como que resolve uma equação do primeiro grau, eu trouxe como pode cair uma questão para você. E, né, na prova do SAEB e do SPAES, nada nos garante que possa cair uma questão assim. Pode cair uma questão assim, como pode cair uma situação, um problema, tá bom? Como pode cair uma equaçãozinha dessa forma aqui. Então, essa daqui, ó, preste atenção, a equação ela não está montada, tá vendo? Parecido com o item anterior. Então, primeiramente, você precisa montar essa equação, ó. Então, esse 3 aqui, ele vai ter que multiplicar toda essa sentença aqui, essa expressão aqui, e do outro lado, esse 2 vai ter que multiplicar essa sentença aqui, tá bom? Essa expressãozinha aqui. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Então, observe. Quando a gente multiplicar 3 vezes 3x, vai ficar 9x. Menos 3 vezes 1, 3. Igual, aí vamos para o outro lado. 2 vezes 3 vai ficar 6x. Mais, e 2 vezes 2, 4. Tá vendo? A equação apareceu. Aí depois se torna bobo. Se você entender a resolução, você entendeu o quê? Vamos recapitular. Então, eu entendi, né, na aula aqui do professor que a gente tem, uma vez que a minha equação estiver pronta, quem tem x eu vou levar para o primeiro membro, e quem não tem x eu chamo de termo independente e eu levo para o segundo membro. Lembrando de não esquecer do detalhe, ao trocar um valor de membro haverá mudança de sinal. Então, é o que você vai fazer aqui agora, ó. Então, esse 6x, que ele é positivo, ele vai ter que mudar de membro, ó. Então, vai ficar, tá vendo que ele foi menos 6, ó? 9x menos 6x, igual. Aí, agora aqui, a gente tem 4, mais 4, né? Que ele permaneceu aqui. E esse menos 3 foi para o outro lado aqui, mais 3. Continuando. Então, quando a gente faz a subtração de 9 menos 6, fica 3 positivo. E 4 mais 3 fica 7. E aí, novamente, né, esse 3, né, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E olha a nossa resposta. Porque aqui, ó, deixa eu te explicar um detalhe. Nem sempre, quando você estiver resolvendo uma equação do primeiro grau, quando você chegar nessa fase aqui, né, chegou aqui, ó, 3x igual a 7. Haverá algumas questões que, às vezes, você não vai poder dividir porque a sua fração já vai estar no seu estado irredutível, ó. Tá vendo? Então, ó, eu não posso dividir 7 para 3, tá bom? Ó. E não dá mais para simplificar. A gente fala que essa fração está no seu estado irredutível. Quando isso aqui acontecer, isso aqui é a sua resposta. E bateu o gabarito aqui, não. Né? Gabarito, alternativa D. Tranquilo? Show de bola? Bora para frente. Não entendeu? Dá pausa. Ó. E volta e assiste novamente. Agora vamos começar aqui os problemas, né? Aí, novamente, eu vou começar do problema bem simples. Então, observe agora. Isso aqui é um problema que você resolve com conhecimento de equação do primeiro grau. Detalhe importante. Quando a gente vai resolver um problema, a questão ela sempre vai falar assim, um número. Ela vai usar esse termo, ó. Tá vendo aqui, ó, um número. Então, você sabe quem é esse número? Não. Então, você vai escolher uma letra para representar esse número. De preferência, a turma sempre escolhe o X, né? Que é o que os professores, os livros didáticos, os exercícios costumam utilizar. Mas você pode usar a letra que você quiser. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Um número adicionado a 20 é igual a 37. Qual é esse número? Então, eu preciso montar a minha equação para resolver. Então, um número eu sei quem é? Não, então eu vou chamar de x. Ó. Então, esse um número aqui eu chamei de x.
Então, a gente vai trocar todo esse texto que está em português para matemática. Ó. Um número, eu chamei de x, que eu não sei quem é, adicionado mais 20 é igual a 37. Pronto, ó. Olha o que nós temos aqui. Nós temos a incógnita, um termo independente e um termo independente. O que a gente aprendeu nas lâminas anteriores, né? Que a gente precisa isolar incógnita no primeiro membro e termo independente no segundo. Então, esse 20 ele vai ter que passar para o outro lado, né? Passar para o outro lado, aí você faz dessa maneira. Como é que eu isolo esse mais 20? Eu coloco menos 20, né? Se eu coloquei menos 20 aqui, eu também coloco no segundo membro. Aí isso aqui se anula, né? Ó. Mais 20 menos 20, isso aqui se anula. Aí fica assim, ó, 7, ó. Aí x, aí você vai resolver o que ficou do outro lado, né? Ó. 37 menos 20 mais 17. Então, esse é o nosso gabarito, ó, mais 17. Tranquilo? Show de bola, né? Próxima questão. Vamos lá. Subtraindo 32 de um número. Tá vendo de novo? Ó? Ele usou o termo um número. Aí eu pergunto, você sabe quem é esse número? Deixa eu pegar aqui, ó. Você sabe quem é esse número? Interrogação. Você sabe quem é esse número? Não, né? Então, você não sabe quem é esse número, você vai chamar de x, ó. Então, eu peguei um número, subtraindo, ó, menos. Subtraindo quanto? 32. O resultado é a mesma coisa que igual, deu 18. Novamente, então, ó, a lâmina anterior a gente trabalhou um probleminha com adição, agora com subtração. Então, novamente, nós temos a incógnita, um termo independente e um termo independente. O que nós temos que fazer aqui? Organizar a equação. Esse termo independente tem que ir para o segundo membro. Então, eu tenho menos 32. Como é que eu isolo? Como é que eu tiro esse menos 32 daqui? Colocando o seu oposto. Se você tem menos 32, você vai colocar mais 32. Aí, isso aqui é proposital. Para quê? Isso aqui é proposital para que o número se anule, né? Ó. Aí, quando você coloca aí o oposto, vai se anular, vai sobrar quem? Vai sobrar x e o 32 foi para o outro lado. Então, vai ficar com essa carinha aqui, ó. Tá vendo? Aí, você resolve a continha do outro lado, ó. Então, x é igual a mais 50. Qual é o nosso gabarito? Gabarito B de Babalu. Tranquilo? Show de bola. Próxima questão. Olha aqui a expressão, o dobro de um número. Aí eu pergunto, você sabe quem é esse número? Não, né? Então, vamos começar a montar. O dobro. Então, ó, ficou assim, ó. O que significa o dobro? 2. De quem? De um número. Você sabe quem é esse número? Não, chamei de x. Mais 10 é igual a 20. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Então, nós temos aqui a incógnita x, um termo independente e um termo independente. Vamos organizar, vai ficar assim. Então, como é que eu tiro esse mais 10 daqui? Colocando o oposto, né? Colocando o oposto menos 10, ó. Para quê? Para que se anule. Só que a gente também lembra de colocar aqui no segundo membro. Pode esquecer disso, não. Aí, ficou assim, né? Uma vez que você anulou o mais 10 com o menos 10, sobrou quem? Sobrou o 2x. Olha a continha do outro lado. 20 menos 10. Resolve. Então, vai ficar 2x igual a 10. Está lembrando das lâminas anteriores? Esse 2 aqui, né? Ó, o que você faz em um membro, você faz no outro. Ó. Se você tem isso aqui, ó, você quer eliminar esse 2 daqui, né? Ó. Como é que eu vou eliminar esse 2? Ó? Dividindo todo mundo por 2. Ó. Aí fica x igual 10 dividido para 2. Ó. Só que aqui eu botei assim, ó, que é a mesma coisa. Aí eu faço questão de mostrar das duas formas para você não pensar que isso faz diferença. Então, o resultado aqui é quanto? O resultado é mais 5, né? Então, o nosso gabarito D de dedo, né? D de dedo. Tranquilo? Show! Mais uma. Olha aí de novo, ó. Qual é o número? Aí eu pergunto, ó. Você sabe quem é esse número? Não, né? Então, vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 4 e subtraído de 5 resulta em 31? E professor, sabe nem brincar? Tranquilo, é só tu transformar o texto em matemática. Ó. Qual é o número? Não, chamei de x. O que foi que a gente fez com esse número? Multiplicamos por 4. E depois,
subtraímos de 5. E deu quanto? E deu 31. Olha. Né? Então, o que vamos fazer aqui? Vamos começar a organizar. Então, olha só. Como é que eu tiro esse menos 5 daqui? Colocando o oposto, né? Professor, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim, ó. Porque isso é proposital. Certo? Que você tem que eliminar no final, você está vendo em todas as lâminas que o x começa todo recheado de números, né? Falamos assim na linguagem bem grosseira. E no final ele termina isolado, sozinho, dando tchauzinho para você. Olha, você me encontrou e etc e tal. Então, ó, sumiu, né? Aí o 31, né? Ó, a gente tinha menos 5 e colocamos mais 5. O que fizer de um lado tem que fazer do outro. Então, fica assim, 36. Aí, de novo, né? Vou fazer do outro jeito também para você não esquecer, ó. Você tem 4x, vou dividir aqui, ó. Você tem 4x igual a 36. Você não precisa sumir com esse 4 aqui? Precisa, então você vai dividir, ó, dos dois membros, ó. Vai sobrar x é igual. Se você pegar o 36 e dividir para 4, dá 9, tá bom? Aí aqui eu coloquei assim, ó. É a mesma coisa, tá vendo, ó? 36 dividido para 4, 9. Qual é o nosso gabarito? D, ou melhor, C de coração. Então, turma, espero ter contribuído, né, com mais esse descritor aí para vocês. E a gente vai voltar aí à rotina de toda semana ter vídeos novos. Se tu ainda não é inscrito no canal do professor Renato Silva, se inscreve. Compartilha com teus colegas que vão fazer prova. Lembrando, hein? Saeb já é em outubro agora de 2023. Vamos estudar, vamos fazer uma boa prova. Até a próxima aula. Um abraço do professor Renato Silva, turma.